Vá e faça a mesma coisa. Devemos saber que o pedido de Cristo para que nós sempre façamos a bondade não se inicia no Novo Testamento. É claro que fica muito evidente com a encarnação do Verbo, com o ensinamento de Jesus. Porém, Deus, desde o princípio, pede para que o homem sempre faça a bondade. Que o homem em suas ações seja determinado pela sabedoria. E nós sabemos como isso é difícil. No papel sim é muito bonito. Temos que amar o irmão, temos que amar o próximo, temos que ser bondosos uns com os outros. Mas sejam sinceros, isso na prática é possível fazer de maneira fácil? Não. Lembremos o que diz Paulo, um homem de uma sabedoria extrema, um homem que é pilar da igreja, um homem santo, e ele confessa: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero praticar, esse eu faço. Mas sabemos bem que, por mais que às vezes seja difícil de fazer, não podemos desistir. Lembro sempre o que dizia minha mãe quando eu ia fazer alguma coisa em casa: se for fazer algo, não faça pela metade. O que pegou, faça até o fim. E é exatamente isso que Deus nos proporciona, que nunca façamos as coisas pela metade. Devemos sempre fazer por inteiro. E com certeza nós sabemos o que fazer e como fazer. Olhemos então para a primeira leitura. Olha o que o livro do Deuteronômio, ou seja, segundo a lei, vem nos dizer. Nós conhecemos a lei e nós conhecemos por quê? Ela não está longe, ela não está distante. Essa palavra diz: está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que possas cumprir. Então, Deus não daria uma cruz, um fardo maior do que nós não conseguiríamos carregar. Lembro uma música de um artista, se eu não me engano, Adoniran Barbosa. Ele parafraseia isso, ele diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. E exatamente nós vamos entendendo a missão que cada um tem. Às vezes a gente não quer nem frio, a gente não quer nem cobertor. Ou, para ser mais realista, a gente não quer cruz nenhuma. E entender que é a partir do compromisso que eu assumo com Deus, é o compromisso que eu assumo com Cristo, com sua cruz, para entender o que? Diante da lei e diante das necessidades da lei, eu devo cumpri-la. E ela pode se tornar difícil, ela pode se tornar pesada, mas é aí que eu me encontro, e aí também que eu me encontro com Deus. É a possibilidade mais exata de eu experimentar esse amor, e esse amor ser provado a cada dia. Quer saber se você está sendo capaz de amar? Perceba se a sua vida está sendo difícil. Quando nós escolhemos o caminho mais fácil, ele pode ser até mais prazeroso, mas não vai nos levar para local nenhum. Estejamos atentos e lembremos sempre o que? Deus está no nosso coração. Deus escreve a lei em nosso coração. Permita-me usar um exemplo muito simples e até mesmo, vamos dizer, infantil, mas sempre que nós vemos alguns filmes, até um livro que eu li também, se eu me lembro, Dom Casmurro, tem
Depois de um certo tempo de esculpido esse nome na madeira, na pedra, na árvore, passado muito tempo, esse casal volta, ou até mesmo namorando, casado com outro, e vê ali aquele mesmo nome cravado, porém muito apagado, pois o tempo foi deteriorando, mas estava ali, ou seja, marcou algo na vida daqueles dois. Da mesma forma, do nosso batismo, Deus crava em nosso coração a sua lei, e da lei ele ainda circula: ame a Deus com todo o seu alma, com todo o seu corpo, com toda a sua mente, e ame ao próximo. E assim como o tempo apaga aqueles nomes escritos, também o nosso distanciamento com Deus vai apagando aquilo que Ele escreve em nosso coração. Então, toda vez que nós não assumimos aquilo que está em nós, aquilo que foi gravado no nosso batismo, nós vamos apagando uma marca eterna. Ao lembrar aqui, a partir do momento em que eu me pertenço a Deus através do batismo, ele é eterno. Falamos que o batismo ele é indelével, não se apaga. Assim também como eu fui ordenado, uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Uma vez filho de Deus para sempre. E então, quando eu me aproximo mais de Deus, quando eu me faço presente em todo o sentido do ser cristão, eu vou entendendo aquela palavra que eu iniciei esta homilia: vai e faça o mesmo. Para entender de uma forma geral, muitos padres, antigamente, no começo da igreja, deu uma explicação para toda aquela parábola. Acredito que vai ser difícil recordar, mas se vocês quiserem passar na secretaria, vou deixar o papelzinho. Eu achei isso fantástico. Diz assim: o homem que descia era Adão. Jerusalém, para onde ele estava indo, é o paraíso. O homem estava querendo ir para o paraíso. E Jericó é o mundo, aonde faz com que nós nos machuquemos. Os ladrões são os poderes inimigos, é o pecado. O sacerdote é a lei, o levita são os profetas, e o samaritano é o próprio Cristo. A hospedaria que acolhe a todos aqui que quer entrar é a igreja. Os 2 denários, as 2 moedinhas, é o pai e o filho. O dono da hospedagem é o pastor da igreja, a quem é confiada a cura. O fato de que o samaritano promete voltar, ou seja, o fato de que Cristo promete voltar, é a segunda vida. E aí nós vamos entender o que esta parábola se faz presente. Conta não a história de um homem, mas conta a nossa história. A história de quem está querendo também ir para Jerusalém, para quem está indo ao céu. Sempre nas exéquias eu digo, somos homens, mulheres capazes de entender somente uma certeza: nós iremos morrer. Isso é fato determinante, é fato crucial, não devemos fugir, mas entender que é preciso morrer, mas morrer de forma santa. E como nos preparar para viver intensamente esse Jericó, ou melhor, esse Jerusalém, esse céu na qual Deus nos prepara? O que Cristo nos diz: vá e faça o mesmo. Para entender então que de Santa Teresinha: passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Agora percebemos então que a ordem dada para Jesus é para nós. Podemos ficar bravos, como o levita passou, como o sacerdote passou, mas também podemos
por aquele que está necessitado, por aquele que está precisando de ajuda, podemos apontar o dedo. Mas não devemos esquecer que toda vez que nós apontamos o dedo para alguém, tem 4 na nossa direção. E perceber que é possível amar, é possível agir de misericórdia, pois primeiro Deus nos amou. Lendo uma reflexão do Papa Francisco, ele diz que é necessário misericordiar para ser misericórdia. Vamos entender isso? Misericórdia. Quem é professor de português sabe que terminar é uma conotação verbal, ou seja, exige uma ação. O que o Papa Francisco quer dizer? Misericórdia. Devemos agir, devemos praticar, devemos colocar a caminho, pois quando eu ajo com misericórdia para o meu irmão, Deus age de misericórdia para comigo. Lendo a parábola, prestemos atenção e lembremos das obras de misericórdia corporais e espirituais. Lembram dela? É agir sempre ao encontro daquele que mais necessita. Lembram da passagem de Mateus capítulo 25? Estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Eu estive preso e foi me visitar. Eu estive doente e foi me visitar. Eu estive sozinho e ali foi em minha companhia. E Jesus lembra: quando fizeres algo a um destes meus pequeninos, é a mim que fizestes. Sabemos sim que o samaritano é o próprio Cristo. E sabemos sim que ao comungar nós nos tornamos outro Cristo. Então está na hora de nós agirmos. Está na hora de nós sairmos do nosso comodismo e pensar que o outro deve fazer, que o outro deve cumprir a lei, que o outro deve se manifestar. Não. Eu lembro sempre, a igreja somos nós. O desafio é colocado em nosso coração. Não deixemos que aquilo que Deus gravou em nosso coração possa ser apagado pelo nosso comodismo. Tem muita gente à beira do caminho, tem muita gente sofrendo, tem muita gente esperando pela nossa ajuda, pela nossa mão. Não finjamos de surdos, cegos e mudos e pensemos que não é o nosso problema. É sim, assumamos a responsabilidade e tenhamos a coragem e a certeza de que Deus nos ajuda. Basta abrir a graça que Ele estará caminhando e nos levando sempre a essa conversão e a essa plenitude da graça que se deve a partir do contato com o meu próximo. Louvado seja o